Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de setembro de 2020, estamos nós reunidos para mais uma vez estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1859. Mês de Dezembro. Então, dezembro de 1859, da obra Revista Espírita. Quem vai conduzir o trabalho é a nossa querida irmã Aramita, nossa querida irmã Carla. E já solicitamos que a espiritualidade amiga possa inspirar a todos nós, porque todos nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, né? O amor da nossa vida. Que Jesus as conduza. Privat d'Aglemont, primeira conversa, 2 de setembro de 1859. Então, o Privat d'Aglemont foi evocado porque ele era um escritor que nasceu em 21 de 8 de 1815 e faleceu em 18 de 7 de 1859. Então, ele faleceu em julho e nós estamos em setembro. E o que é interessante dele? Ele era escritor e jornalista francês, tinha um estilo boêmio de vida e ele morreu jovem de tuberculose. No jornal PI, de 15 de agosto de 1859, lê-se o seguinte necrológio de Privat d'Aglemont, homem de letras, falecido no hospício de Blois. O artigo fala assim: suas extravagâncias jamais fizeram mal a ninguém. Só a última foi má e voltou-se contra ele. Ao entrar na casa de saúde em que acaba de morrer, Privat d'Aglemont cometeu a imprudência de dizer que era anabatista e adepto da doutrina de Swedenborg. Os anabatistas eram uma seita política e religiosa do século XVI, originários do protestantismo, rejeitavam o batismo das crianças como ineficaz, submetiam seus adeptos a um segundo batismo e preconizavam uma espécie de comunismo religioso. Havia dito tantas coisas semelhantes em sua vida, mas desta vez a morte o surpreendeu sem que tivesse tempo de desmentir-se. Em represália, foi-lhe negada a suprema consolação da cruz em sua cabeceira. Seu cortejo fúnebre defrontou-se com uma igreja, mas teve que passar ao largo. A cruz não veio recebê-lo à porta do cemitério. Quando o esquife desceu ao túmulo, Edouard Fournier era um escritor, dramaturgo, historiador, bibliógrafo e bibliotecário francês do século XIX. Ele era muito famoso e ele era amigo do d'Aglemont, por isso que ele é citado. Quando Edouard Fournier, ao pronunciar tocantes palavras sobre esse corpo, não ousou desejar-lhe mais do que o sono eterno. Todos os seus amigos se afastaram, admirados de não o terem saudado, um por um, com aquela água que se parece com as lágrimas e que tudo purifica. Fazei, pois, uma subscrição e tentei edificar alguma coisa sobre uma sepultura sem esperança. Pobre Privat! Eu não o confio menos àquele que conhece todas as misérias de nossa alma e que pôs o perdão como lei na efusão de um coração afetuoso. Esse era o necrológio. Agora Kardec vai falar. Faremos uma nota preliminar sobre esta notícia. Não haverá algo de atroz na ideia de uma sepultura sem esperança, não merecendo sequer a honra de um monumento? Certamente a vida de Privat poderia ter sido mais meritória. É incontestável que cometeu erros, mas ninguém poderá dizer que foi um homem mau, que, como tantos outros, fazia o mal a bel prazer sob o manto da hipocrisia. Pelo fato de, em seus últimos momentos na terra, ter sido privado das preces dedicadas aos crentes, prece que seus amigos poucos caridosos igualmente lhe negaram, haverá Deus de o condenar para sempre, não lhe deixando senão o sono eterno como suprema esperança? Em outras palavras, aos olhos de Deus ele não passaria de um animal, logo ele, homem de inteligência, indiferente, é verdade, aos bens e favores do mundo.
vivendo despreocupado com o amanhã, mas incontestavelmente homem de pensamento, para não dizer um gênio transcendente? A ser correto esse raciocínio, quanto deve ser assustador o número dos que mergulham no nada. Convenhamos que os Espíritos nos dão de Deus uma ideia muito mais sublime, de ordinário, nolo apresentando, sempre disposto a estender a mão em socorro daquele que reconhece seus erros, ao qual sempre deixa uma âncora de salvação. Então, no necrológico do Privat, no artigo que escreve aqui, ele fala, né, que ele diz que ele dizia em vida que ele era anabatista, que ele era seguidor do Swedenborg. Então, quando ele morreu, ele não pôde entrar na igreja, né, o túmulo dele não teve nada. Perseguição, né? Perseguição e ele morreu cedo, morreu no hospício, né? Ele era alcoólico, né? Então, o Allan Kardec diz: pô, mas será que não tem nenhuma esperança, nem nada? Então ele resolve, né? Nem os amigos, nem lágrimas, nem nada. Aí ele resolve evocar. Evocação. Eis-me aqui. Que desejais, meus amigos? Tendes consciência clara de vossa situação atual? Não totalmente, mas espero tê-la sem tardança, porque felizmente para mim, Deus não me parece querer afastar dele, malgrado a vida quase inútil que levei na terra. Mais tarde, terei uma posição bastante feliz no mundo dos espíritos. Reconhecestes imediatamente a vossa situação no momento da morte? Fiquei perturbado, o que é compreensível, mas não tanto quanto se poderia supor, pois sempre gostei do que era etéreo, poético, sonhador. Podeis descrever o que convosco se passou naquele momento? Nada se passou de extraordinário e diferente daquilo que já sabeis. Inútil, pois, falar ainda disso. Vede as coisas tão claramente como no tempo em que vivíeis? Não, ainda não, mas as verei. Que impressão vos causa a visão atual dos homens e das coisas? Meu Deus, aquilo que sempre pensei. Em que vos ocupais? Não faço nada, sou errante. Não procuro uma posição social, mas uma posição espírita. Outro mundo, outra ocupação. É a lei natural das coisas. Podeis transportar-vos para qualquer parte que quiserdes? Não. Eu seria muito feliz. Meu mundo é limitado. Necessitais de um tempo apreciável para vos transportar de um lugar ao outro? Bastante apreciável. Quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuís, como a comprovais? É estranho. Eis uma coisa em que ainda não havia pensado. Tem razão os que dizem que aprendemos algo todos os dias. Obrigado, caro confrade. É para ver que ele não é um espírito que tem muita consciência do estado dele, nem ele não pode se transportar. E realmente ele diz que ele teve uma vida quase inútil. E a gente tem, na erraticidade, não tem uma transformação, te acabou de ler, né? A natureza não dá saltos, nem a natureza física, nem a natureza moral. Pois bem, já que chamamos vossa atenção sobre este ponto, refleti e respondei-nos. Eu vos disse que estou limitado quanto ao espaço. Infelizmente, eu, que sempre tive uma imaginação viva, estou também limitado quanto ao pensamento. Responderei mais tarde. Ele tem poucos meses de falecer. 3. Quando vivo, qual era a vossa opinião sobre o estado da alma após a morte? Eu a supunha imortal, isto é evidente. Confesso, porém, para minha vergonha,
que não acreditava, ou pelo menos não tinha uma opinião segura sobre a reencarnação. Qual era a fonte do caráter original que vos distinguia? Não havia uma causa direta. Alguns são profundos, sérios, filósofos. Eu era alegre, vivo, original. É uma variedade de caráter e estudo. Bon vivant. Paris, século XIX. Bon vivant. Não terias podido, pelo vosso talento, libertar-vos dessa vida boêmia que vos deixava à mercê das necessidades materiais, pois creio que muitas vezes vos faltava o necessário? Muito frequentemente. Mas que quereis? Eu vivia como ordenava o meu caráter. Depois, jamais me dobrei às tolas convenções do mundo. Eu não sabia o que era ir mendigar proteção. A arte pela arte, eis o meu princípio. Qual a vossa esperança para o futuro? Ainda não sei. Recordais a existência que precedeu a que acabais de deixar? Foi boa. Observação. Alguém observou que estas últimas palavras poderiam ser tomadas como uma exclamação irônica, o que seria próprio do caráter de Privat. Ele respondeu espontaneamente: Peço-vos mil desculpas. Eu não estava gracejando. É verdade que para vós sou um espírito pouco instrutivo, mas enfim, não quero brincar com coisas sérias. Terminemos. Não desejo falar mais. Até logo. Segunda conversa, 9 de setembro de 1859. 7 dias depois. Não, é só pra gente não esquecer que ele não é um espírito elevado, né? Ele não é um espírito de ordem. Ele mesmo se reconhece a ordem dele inferior. E aí é uma coisa legal que ele fala, que ele diz assim, quando o Kardec pergunta se ele não podia ter mudado de vida. Ele disse que eu podia, mas eu segui o meu caráter. O que você queria? Então, que ele gostava do que ele fazia, ele gostava da boemia, né? Então, ele teve a vida que ele quis ter. A sintonia dele e viveu de acordo. E ele também não tem muita condições de falar, porque ele desencarnou no mês 7 e nós estamos no mês 9. Foi só 2 meses de desencarne. Então ele também ainda está meio... Mas ele gostou de ser evocado, tanto que fazem uma nova evocação. 7 dias depois, evocação. Vamos, meus amigos. Então ainda não acabastes de fazer-me perguntas, bem sensatas, aliás, mas às quais não posso responder? Sem dúvida, é por modéstia que falais assim, porquanto a inteligência que revelastes em vida e a maneira pela qual respondestes provam que o vosso espírito se encontra acima do vulgo. Lisonjeador. Não lisonjeamos. Dizemos o que pensamos. Aliás, sabemos que a lisonja seria um despropósito para com os espíritos. Por ocasião de vossa última conversa, deixaste-nos bruscamente. Poderias dizer-nos a razão? Eis a razão, em toda a sua simplicidade. Fazeis perguntas tão fora de minhas ideias que me sinto embaraçado em respondê-las. Havereis de compreender, portanto, o natural impulso de orgulho que experimentei ao ficar calado. Ele não tem condições. Eu não estou podendo. Ele tem uma virtude, né? Humilde. Ele reconhece, eu não sei responder isso. Vocês ficam perguntando aí, não dá pra mim. Transportar, é muito demorado. Eu não consigo nem pensar direito. Vede outros espíritos ao vosso lado? Vejo-os em quantidade, aqui, ali, por toda parte. Refletistes sobre a pergunta que vos fizemos e que prometestes respondê-la em outra ocasião? Eu a repito. Quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuís, como a comprovais?
Numa palavra, como vos distinguis dos outros seres espirituais que vedes à vossa volta? Se posso exprimir o que sinto, dir-vos-ei que ainda conservo uma espécie de essência, dada por minha individualidade e que não me deixa nenhuma dúvida de que realmente eu sou eu mesmo, embora morto para a terra. Encontro-me ainda num mundo novo, muito novo para mim. Após alguma hesitação, Enfim, constato a minha individualidade por meu perispírito, que é a forma que possuía neste mundo. Observação. Pensamos que esta última resposta lhe foi soprada por outro espírito, porque sua precisão contrasta com o embaraço que no início parecia demonstrar. que realmente ele não sabe, porque ele pergunta, como tu sabe que tu é tu se teu corpo já morreu, né? Aí ele disse, boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Ele falou da outra vez e disse que não sabia responder. E agora ele falou exatamente com as palavras que a gente sabe hoje, né? A minha individualidade, é o meu perispírito, que tem a forma que eu possuía neste mundo. E é isso mesmo. E aí o Kardec faz essa observação que ele acha que isso foi algum outro que passou a cola que ele, ele não sabia. Estava assessorado. É. Mas é interessante a técnica que a espiritualidade... Porque você sabe quem coordenava o trabalho de Kardec era São Luís. Então, olha a técnica. Na primeira evocação, ele vai ser 100% a última personalidade, ele mesmo. Até para comprovar que era ele. Na segunda evocação, aí já houve o amparo com certeza, de São Luís. Assististes ao vosso funeral? Sim, mas não atino por quê. Que sensação experimentastes? Vi com prazer, com muita satisfação, que deixando a terra, nela deixava muitas mágoas. Olha, deixou tudo na terra. Não, o povo foi pro velório, mas ninguém chorou no velório dele. Não deixaram ele entrar na igreja. Mas ele disse que ele deixou na terra as mágoas. Foi? De deixar na terra muitas mágoas. Nos outros, né? Eu acho que é as dele. Eu entendi que ele deixou as dele lá. Deixando a terra, nela deixava muitas mágoas. As dele, não nos outros. Foi o que eu entendi também. Achei que fosse nos outros. De onde vos surgiu a ideia de passar por Anabatista e Swedenborgiano? Havias estudado a doutrina de Swedenborg? É mais uma de minhas ideias excêntricas, em meio a tantas outras. Que pensais do pequeno necrológio publicado a vosso respeito no jornal PI? Deixais-me embaraçado, pois se publicardes essas comunicações na revista, por certo dareis prazer a quem as escreveu. Quanto a mim, para quem elas foram feitas, direi o quê? Que são frases bonitas, nada mais que frases bonitas. Ides algumas vezes rever os locais que frequentáveis em vida e os amigos que deixastes? Sim, e ouso dizer que ainda encontro nisso certa satisfação. Quanto aos amigos, eram poucos sinceros. Muitos me apertavam a mão sem ter coragem de dizer que eu era excêntrico, e por detrás me criticavam e me tratavam de louco. E ele desencarnou no hospício. Ele era meio excêntrico mesmo. Aonde pretendeis ir ao deixar-nos? Isto não é uma pergunta indiscreta, mas para a nossa instrução. Aonde irei? Vejamos. Uma excelente ideia. Vou me conceder uma pequena alegria. Uma vez apenas não cria hábito. Farei um pequeno passeio. Visitarei um quartinho que me deixou em vida lembranças muito agradáveis. Sim, é uma boa ideia. Ali passarei a noite à cabeceira de um pobre coitado, um escultor, que esta noite não jantou e que pediu ao sono o alívio para sua fome. Quem dorme, janta, pobre rapaz. Fica tranquilo, irei proporcionar-te sonhos magníficos.
Não poderíamos saber o endereço desse escultor a fim de o auxiliarmos? Eis uma pergunta que poderia ser indiscreta, se eu não conhecesse o louvável sentimento que a ditou. Não posso respondê-la. Poderias ditar-nos alguma coisa sobre um assunto de vossa escolha? Vosso talento de literato deve tornar fácil a tarefa. Ainda não. Entretanto, pareceis tão afáveis, tão compassivos, que prometo escrever alguma coisa. Agora talvez eu fosse muito eloquente, mas temo que minhas comunicações sejam ainda muito terrestres. Deixai que minha alma se depure um pouco. Aguardai que ela abandone esse invólucro grosseiro que ainda a retém, para então vos prometer uma comunicação. Só vos peço uma coisa: rogai a Deus, nosso soberano Senhor, que me conceda o perdão e o esquecimento de minha inutilidade na terra, tendo em vista que cada homem tem a sua missão aqui. Infeliz daquele que não a desempenha com fé e religiosidade. Orai, orai a Deus. E ele é tão bom vivant que ele diz que ele ainda visita os lugares, que ele tem certo prazer. E hoje à noite ele mesmo diz, uma vez não vai viciar, vou lá no meu quartinho. Mas ele deixa uma boa mensagem, né? Que conceda o perdão e o esquecimento da inutilidade na terra. Não, e assim, é para ver que assim, os espíritos gostam de ser lembrados. Ele gostou de ser evocado, mesmo ele dizendo, eu não posso dizer muita coisa, né? E uma outra coisa, que ele se arrepende da inutilidade da vida dele, ele só curtiu. Na biografia desde que ele era um boêmio, que ele só de curtição. Tudo que ele ganhava com os livros que ele escrevia, ele torrava na boemia. Acho que a mensagem de número 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a frase de Emmanuel, que nós colocamos inclusive hoje no grupo, ele fala isso, sobre o tempo. Então, a mensagem, Caminho, Verdade e Vida, a mensagem número 1, intitulado Tempo. Então, a gente não tem noção da responsabilidade do tempo, né? Como utilizamos e o valor que devemos dar ao nosso tempo. Então, se nós pararmos para pensar, às vezes as criaturas passam horas em redes sociais. Horas e horas. Às vezes, nós temos irmãos e irmãs, mais os homens, que passam 6, 8, 9, 10 horas jogando esses jogos eletrônicos. Então, olha só a quantidade de tempo desperdiçado. E ele é algo muito valioso para quem já reconhece o valor de uma hora. Porque se de repente hoje você chegar no hospital e de repente passando mal e o médico disse, olha, você tem uma patologia e você vai morrer daqui a 30 dias. Aí você vai ter noção do valor de uma hora. Terceira conversa. Há muito tempo estou aqui. Prometi dizer alguma coisa e direi. Sabeis, amigos, que nada é mais embaraçoso do que falar assim, sem preâmbulo, e atacar um assunto sério. Um sábio não prepara suas obras senão depois de longa reflexão, após haver amadurecido longamente o que vai dizer, aquilo que vai empreender. Quanto a mim, lamento bastante não ter ainda encontrado um assunto que seja digno de vós. Só vos posso dizer puerilidades. Prefiro, pois, pedir-vos um adiamento de 8 dias, como se diz no tribunal. Talvez então eu tenha encontrado alguma coisa que vos possa interessar e instruir. Tendo o médium insistido mentalmente para que ele dissesse alguma coisa, acrescentou: Mas, meu caro, eu te acho admirável. Não, prefiro ficar como ouvinte. Então não sabes que há tanta instrução para mim quanto para vós em ouvir o que aqui se discute? Não, insisto que ficarei apenas como ouvinte. No meu caso, é um papel muito mais instrutivo. Apesar da tua insistência, não desejo responder. Crês, por acaso,
que me seria muito mais agradável dizer: ah, esta noite te evocaram Privat d'Aglamont. É verdade? Que disse ele? Nada, absolutamente nada. Obrigado. Prefiro que conservem de mim uma boa impressão. A cada um as suas ideias. Comunicação espontânea de Privat d'Aglamont, quarta conversa, 30 de setembro de 1859. Eis que finalmente o Espiritismo faz um grande barulho por toda parte. E eis que os jornais dele se ocupam, de maneira indireta, é verdade, citando fatos extraordinários de aparições, de batidas, etc. Meus ex-confrades citam os fatos sem comentários, no que dão provas de inteligência, porquanto jamais a doutrina espírita deve ser mal discutida ou tomada como coisa má. Entretanto, eles ainda não admitiram a veracidade do papel do médium. Duvidam, mas eu lhes refuto as objeções, dizendo que eles mesmos são médios. Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. E o são no sentido de que os espíritos que se acham à sua volta atuam sobre o seu sistema mental e muitas vezes lhe inspiram pensamentos que eles se vangloriam de tê-los concebido. Certamente jamais acreditariam que Privat d'Aglamont, espírito leviano por excelência, tivesse resolvido esta questão. No entanto, não digo senão a verdade, e como prova dou uma amostra muito simples. Como é que depois de haverem escrito durante algum tempo, eles se acham numa espécie de superexcitação e num estado febril pouco comum? Direis que é um esforço de dar atenção. Mas quando estais muito atentos numa coisa, contemplando um quadro, por exemplo, sentis febre? Não, não é mesmo. É necessário, pois, que haja outra causa. Muito bem. Repito que a causa está na modalidade de comunicação existente entre o cérebro do escritor e os espíritos que o rodeiam. Agora, meus caros confrades, chicoteai o espiritismo, se isso vos parecer correto. Ridicularizai-o. Ride. Seguramente não estareis zombando senão de vós mesmos, nem dando bordoadas a não ser em vós próprios. Compreendeis? Então, é que ele fala que todos os escritores, grandes ou pequenos, eles são em maior ou menor grau médiuns, né? Quando recebe uma inspiração momentânea, quando ele diz, quando você está numa inspiração que você sente uma febre, fica excitado, aí tive uma ideia do nada e escreve, e aí ele está dizendo que todos os são, e aí ele diz, e aí ele mesmo diz, né? Quem diria que Privat d'Aglamont resolveria esse mistério, que é realmente o que acontece. Quando os grandes escritores dizem, ou os compositores dizem assim, do nada me veio uma ideia e eu botei ela no papel de uma vez só, e eu não conseguia parar até terminar de fazer. Isso é uma inspiração. É exatamente isso, a inspiração. Agora, a pergunta que não quer calar é: por quem eu estou sendo inspirada? Então, dependendo da minha ideia, dependendo da minha vontade, dependendo do meu desejo, dependendo do que eu quero, eu entro em sintonia com determinada classe de espíritos e acabo recebendo. Por exemplo, se eu faço um pseudo trabalho de publicar fofocas, essas coisas de fofocas, hoje em dia se chama, como é que chama em rede social? Fake news, né? Então, se eu carrego esse propósito, eu vou receber inspiração desse tipo de espíritos, tal qual quem publica. E às vezes são coisas assim horrendas, né? Então, estamos sempre recebendo influências. A pergunta é: de quem? Então, assim, mais uma vez, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de reflexão em torno da obra Revista Espírita, e até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga.